Olá! Hoje nós vamos fazer alguns exercícios de orações subordinadas adjetivas. Questão número 1. Classifique as orações subordinadas adjetivas em explicativas ou restritivas. Letra A. Os documentos do cliente que foram enviados ontem estavam lacrados. Letra B. Os documentos que você pediu estão na sua mesa. C. Os visitantes que vieram à exposição ficaram deslumbrados. D. Os cidadãos que são cumpridores dos seus deveres não precisavam estar aqui. E. Os clientes que são incumpridores merecem o atraso. Alguns segundos para a resposta. Vamos lá. Resposta da questão 1. Os documentos do cliente que foram enviados ontem estavam lacrados. A oração é subordinada adjetiva explicativa, porque ela contém uma explicação. Nela se informa que todos os documentos do cliente estavam lacrados. É o mesmo que dizer: os documentos do cliente foram enviados ontem. Todos estavam lacrados. A oração subordinada explicativa sempre é separada por vírgulas. O sentido da oração muda sem o uso da vírgula, pois ela restringe ou faz uma limitação. Por isso, os documentos do cliente que foram enviados ontem estavam lacrados. É uma oração subordinada restritiva. Ela significa que apenas os documentos do cliente que foram enviados ontem estavam lacrados, mas os documentos do cliente que foram enviados em outro dia não estavam lacrados. Então, observem que existe uma diferença semântica, uma alteração semântica nas orações adjetivas se inserirmos as vírgulas ou se retirarmos as vírgulas. Letra B. Os documentos que você pediu estão na sua mesa. É uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela restringe ou reduz os documentos para apenas aqueles que você pediu. Ou seja, há mais documentos, mas apenas os solicitados foram colocados na mesa. C. Os estudantes que vieram à exposição ficaram deslumbrados. A oração é subordinada adjetiva restritiva, porque ela restringe a informação para um grupo de estudantes, que são apenas aqueles estudantes que vieram à exposição. Se usássemos vírgula, essa informação se tornaria uma explicação, e assim a oração seria subordinada explicativa. Os estudantes que vieram à exposição ficaram deslumbrados. Seria o mesmo que dizer: todos os estudantes vieram à exposição e todos ficaram deslumbrados. Letra D. Os cidadãos que são cumpridores dos seus deveres não precisavam estar aqui. É uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela restringe a informação para alguns cidadãos, que são apenas
aqueles que cumprem seus deveres. E por fim, a letra E, os clientes que são incumpridores merecem um atraso. Oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela restringe a informação para alguns clientes, que são apenas aqueles que são incumpridores. Se usássemos a vírgula, essa informação se tornaria uma explicação, e assim a oração seria subordinada explicativa. Os clientes, vírgula, que são incumpridores, vírgula, merecem o atraso. Seria o mesmo que dizer que todos os clientes são incumpridores e, por isso, todos merecem o atraso. Então, quando nós estamos falando de uma oração subordinada adjetiva restritiva, nós estamos especificando. Quando nós estamos falando de uma oração subordinada adjetiva explicativa, nós estamos generalizando. Questão 2. Identifique a única alternativa que é uma oração subordinada adjetiva explicativa. A filha que é médica vive em outro estado. As crianças pequenas que não dormem à tarde costumam ficar irritadas. O filho do João, que vive no exterior, foi assaltado ontem. O programa que estava passando era o meu favorito. O carro que comprou ontem é elétrico. Uns segundos para a resposta. Bem, a alternativa correta é a letra C. O filho do João, que vive no exterior, foi assaltado ontem. A oração é subordinada adjetiva explicativa, porque ela contém uma explicação. Através dela, podemos perceber que João tem apenas um filho, e esse filho vive no exterior. É o mesmo que dizer: o filho do João foi assaltado ontem. Ele vive no exterior. A oração subordinada explicativa sempre é separada por vírgulas. A oração, o sentido da oração muda sem o uso da vírgula, pois ela restringe ou faz uma limitação por isso. O filho do João que vive no exterior foi assaltado ontem. É uma oração subordinada restritiva. Por quê? Ela significa que João tem mais do que um filho, sendo que um deles foi assaltado ontem. E o que foi assaltado vive no exterior. Então, novamente, observem que se houver a inserção das vírgulas, haverá alteração semântica no significado do período. Questão número 3. Observe as orações abaixo e explique as suas diferenças. Letra A. As crianças que pintaram a parede da sala ficaram de castigo. As crianças, vírgula, que pintaram a parede da sala, vírgula, ficaram de castigo. Alguns segundos para a resposta. Vamos lá. Apesar de semelhantes,
As orações subordinadas adjetivas acima têm sentidos diferentes, o que acontece pelo fato de uma conter vírgula e a outra não. As crianças que pintaram a parede da sala ficaram de castigo é classificada como oração subordinada adjetiva restritiva, pois ela restringe ou faz uma limitação. Significa que apenas as crianças que pintaram a parede da sala ficaram de castigo, mas outras crianças não ficaram. Agora, as crianças, vírgula, que pintaram a parede da sala, vírgula, ficaram de castigo, é classificada como uma oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Porque ela contém uma explicação. Nela se informa que todas as crianças pintaram a parede da sala e, por isso, ficaram de castigo. Letra B. Meu aluno, vírgula, que mora no interior, vírgula, estuda online. Meu aluno que mora no interior estuda online. Qual a diferença semântica entre os dois períodos? Alguns segundos. Resposta da questão. Meu aluno, vírgula, que mora no interior, vírgula, estuda online. A oração é subordinada adjetiva explicativa, pois há uma informação acessória, uma explicação, uma ampliação de sentido. Meu aluno estuda online e ele mora no interior. Já em meu aluno que mora no interior estuda online sem as vírgulas, a oração é subordinada adjetiva restritiva, porque há vários alunos e somente um deles estuda online. Ou seja, aquele aluno específico que mora no interior. Agora, uma observação importantíssima: a banca pergunta se a retirada das vírgulas vai afetar as relações de sentido, ou seja, se ocorrerá uma alteração semântica. Haverá sim essa alteração, afetará sim essa relação de sentido, pois acarreta a passagem de explicativa para restritiva, uma generalização para uma especificação. Questão número 4. Assinale a única alternativa que traz em trechos de texto do autor José Saramago, oração subordinada adjetiva. Letra A. Foi coincidência. Não pense que andei a procurar palavras que principiassem pela mesma letra. Letra B. Você já me disse 3 coisas diferentes: que não há morte, que há morte, agora diz-me que morte e vida são o mesmo. Letra C. Tive apenas de responder a umas perguntas. Que gente conheci no Brasil? Que relações criei em Portugal desde que cá estou? Letra D. Fernando Pessoa
fechou os olhos, apoiou a cabeça no encosto do sofá. Apareceu a Ricardo Reis, que 2 lágrimas lhe assomavam entre as pálpebras. Alguns segundos para a resolução. A resposta da questão 4. Letra A. Foi coincidência. Não pense que andei a procurar palavras que principiassem pela mesma letra. Essa é uma oração subordinada adjetiva, porque a oração subordinada que principiassem pela mesma letra depende da oração principal. Não pense que andei a procurar palavras. E a modifica. Essa oração subordinada que modifica a oração principal tem a função de adjetivo, pois ela caracteriza o substantivo palavras. E por esse motivo é classificada como oração subordinada adjetiva. Vejamos as outras alternativas, porque estão erradas. Letra B. Você já me disse 3 coisas diferentes. Que não há morte, que a morte. Agora diz-me que morte e vida são o mesmo. Esta é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque ela complementa a oração principal. Você já me disse 3 coisas diferentes, com a mesma função de um objeto direto. O que você me disse? Que não há morte, que há morte. Você já me disse 3 coisas diferentes. Letra C. Tive apenas de responder a umas perguntas. Que gente conheci no Brasil? Que relações criei em Portugal desde que cá estou? Esta é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, porque ela complementa a oração principal. Tive apenas de responder a umas perguntas, com a mesma função de um objeto indireto. A que perguntas teve de responder? Que gente conheci? Que relações criei? Letra D. Fernando Pessoa fechou os olhos, apoiou a cabeça no encosto do sofá, pareceu a Ricardo Reis que 2 lágrimas lhe assomavam entre as pálpebras. Esta é uma oração subordinada adverbial causal, porque ela complementa a oração principal. Pareceu a Ricardo Reis, com a mesma função de advérbio, que indica causa. Por que apareceu a Ricardo Reis? Por causa das 2 lágrimas que lhe assomavam as pálpebras. Questão número 5. A oração abaixo é classificada como uma oração subordinada adjetiva, restritiva ou explicativa. Os influenciadores cujas ideias são incoerentes não conquistam o público. É uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque a informação que ela apresenta está restringindo o tipo de influenciadores que não conquistam o público, ou seja, não são todos. É o mesmo que dizer os influenciadores que têm ideias incoerentes não conquistam o público, mas os que têm ideias coerentes conquistam.
podemos transformar essa oração em uma oração subordinada adjetiva explicativa, se separarmos a oração principal da oração subordinada com vírgulas. Assim, os influenciadores cujas ideias são incoerentes não conquistam o público. Significa que todos os influenciadores têm ideias incoerentes e, por esse motivo, não conquistam o público. Questão 6. Reescreva as frases unindo-as a fim de que sejam desfeitas as repetições, utilizando o pronome relativo cujo. Muito devo ao meu tio. Abriguei-me em sua casa na época das vacas magras. Ele é um colaborador. Vamos, sem dúvida alguma, precisar de sua ajuda. Sólido é o país. Vivemos dentro de suas fronteiras. Milor Fernandes é um humorista. Jamais me esquecerei de suas frases irreverentes. Este é um argumento. Tenho muita confiança em sua força. Alguns segundos para a resposta. Vamos lá. Letra A. Devo muito ao meu tio. Abriguei-me em sua casa na época das vacas magras. Cujo é um pronome relativo que indica posse. Então, vamos lá. Muito devo ao meu tio, em cuja casa abriguei-me na época das vacas magras. Letra B. Ele é um colaborador. Vamos, sem dúvida alguma, precisar de sua ajuda. Ele é um colaborador de cuja ajuda vamos, sem dúvida, precisar. Quem precisa, precisa de algo. O verbo precisar pede a preposição de. Portanto, tem que ser de cuja. Na de cima, muito devo ao meu tio, em cuja casa abriguei-me. Quem se abriga em algum lugar. Então, essa preposição é fundamental. Sólido é o país, vivemos dentro de suas fronteiras. Sólido é o país em cujas fronteiras vivemos. Quem vive, vive em algum lugar. Letra D. Milor Fernandes é humorista. Jamais me esquecerei de suas frases irreverentes. Milor Fernandes é um humorista de cujas frases irreverentes jamais me esquecerei. Quem se esquece de. Então, antes do pronome, a preposição pedida pelo verbo. Este é um argumento. Tenho muita confiança em sua força. Este é um argumento em cuja força tenho muita confiança. Quem tem confiança em. O nome confiança pede a preposição em. Então, antes de cuja, utiliza-se o em. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.